As forças de defesa de Israel estão atualmente enfrentando o grupo terrorista Hamas na faixa de Gaza, assim como outras organizações que apoiam o terrorismo na Cisjordânia, Jerusalém Oriental e outras áreas da região. Os confrontos estão ocorrendo no norte e centro da faixa de Gaza, onde as forças do IDF têm controle. Além disso, ao norte de Israel, no sul do Líbano, a organização terrorista Hezbollah é um dos inimigos mais perigosos, tendo realizado recentemente 25 ataques com mísseis nos últimos dias. No entanto, elementos desses grupos terroristas, conhecidos por terem ligações com a Jihad Islâmica, agiram no norte da Cisjordânia, especialmente em Nablus, onde a atividade terrorista é mais intensa. Sabe-se que esse assentamento possui campos terroristas, bunkers e depósitos de armas contra Israel. Em resposta ao aumento das organizações terroristas em Nablus e para evitar ataques, Israel conduziu uma operação crítica recentemente. Um drone do exército israelense atingiu alvos terroristas no campo de refugiados em Nablus, visando um esconderijo secreto usado por grupos ligados a atividades terroristas contra israelenses, onde estavam se preparando para futuros ataques. O alvo do ataque não era um membro do Hamas, mas sim um apartamento usado por terroristas do grupo conhecido como as Brigadas dos Mártires. No momento do ataque, havia 5 terroristas no apartamento, incluindo Mahmoud Alui, o líder do grupo terrorista no campo de Balata. Após o ataque, foi revelado que 5 terroristas foram mortos, incluindo Alui, que já havia sido envolvido no planejamento de ataques em Samaria e Jerusalém, sendo responsável por ferir 2 israelenses em um ataque em Jerusalém em abril. As autoridades israelenses afirmaram que Alui recrutava ativamente jovens de Balata para formar uma célula terrorista, fornecendo-lhes dispositivos explosivos e armas para atacar militares israelenses e pessoal que entra no campo de refugiados. Graças ao recente ataque do IDF ao grupo terrorista, Alui agora foi eliminado, e o grupo terrorista que forneceu apoio ao Hamas sofreu uma grande perda. Esta não é a primeira vez que o IDF tem como alvo grupos terroristas que apoiam o Hamas. Anteriormente, o IDF demonstrou como um drone poderoso destruiu um grupo de terroristas em Nablus. O ataque aéreo teve como alvo a sede do movimento terrorista Fatah no acampamento de Balata. Todos os feridos que foram levados para o hospital local de Rafida eram membros do batalhão terrorista de Balata, pertencente às Brigadas dos Mártires. De fato, esses 2 grupos terroristas têm estado em confronto por muitos anos desde os confrontos entre o Hamas e o grupo terrorista Fatah, que resultaram na expulsão do grupo de Gaza. Desde então, as autoridades palestinas, predominantemente controladas pela Fatah, têm exercido domínio sobre a Cisjordânia e Jerusalém Oriental, enquanto o grupo terrorista Hezbollah tem governado a faixa de Gaza. Durante os anos seguintes, foram realizadas negociações entre a Fatah e o Hezbollah para buscar uma resolução para o conflito, culminando em um acordo em 2020. No que diz respeito a Israel, parece haver um suporte maior fornecido à organização terrorista Hezbollah, através de estruturas que em seus primeiros dias, eram mais frequentemente associadas à Fatah. Essas estruturas organizaram vários ataques a Israel, a maioria dos quais foi lançada da Jordânia e do Líbano. O grupo terrorista conhecido como Brigadas dos Mártires Al-Aqsa desempenhou um papel ativo nesses ataques, embora não seja oficialmente afiliado à Fatah. Acredita-se geralmente que seus membros sejam membros da Fatah. As Brigadas dos Mártires Al-Aqsa realizaram ataques contra soldados israelenses, colonos israelenses na Cisjordânia e Gaza, bem como ataques suicidas contra civis dentro de Israel. No entanto, as operações militares de Israel em 2002 enfraqueceram a Fatah, durante as quais Marwan Barghouti, considerado um líder da Fatah, foi preso e acusado por Israel de ser o chefe das Brigadas dos Mártires Al-Aqsa. Atualmente, Barghouti está detido em uma prisão israelense. Conforme a guerra continua, tanto a Fatah quanto o Hezbollah estão exigindo que Israel liberte esses líderes terroristas. No entanto, o IDF anunciou que não irá soltar esses chamados líderes e não os utilizará em nenhum prisioneiro em caso de rebelião contra isso e realização de atividades terroristas. Grupos terroristas como a Fatah e o Hamas representam uma ameaça perigosa que Israel precisa lidar. Desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, a organização terrorista Hezbollah tem frequentemente atacado os assentamentos do norte de Israel com mísseis e morteiros do sul do Líbano. Apesar disso,
Felizmente não houve feridos ou mortes relatados nos 25 ataques com mísseis recentemente realizados pelo Hezbollah. Em resposta, as forças de defesa de Israel realizaram um contra-ataque contra o Hezbollah, atingindo sua infraestrutura. Além disso, as sirenes de alerta em Shoi foram resultado de 10 morteiros disparados contra a cidade. A fronteira norte de Israel está se tornando tensa, mas os ataques terroristas do Hezbollah estão sendo neutralizados, graças aos esforços da IDF, que aumentou seu poder militar e está protegendo os assentamentos israelenses perto da fronteira com o sul do Líbano, com 100.000 soldados. As linhas entre o sul do Líbano e o norte de Israel também foram fortalecidas com o apoio dos Estados Unidos. Apesar das medidas militares tomadas, as ameaças do Hezbollah ainda representam um obstáculo para Israel. Recentemente, o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, fez um discurso em que misturou condenações a Israel com palavras de contenção. O ministro da Defesa israelense emitiu sérias advertências ao povo libanês, resultando em uma escalada de ataques entre os dois lados desde o dia 8 de outubro, quando o Hezbollah lançou seus primeiros ataques contra posições israelenses nas fazendas Shiba, consideradas território libanês ocupado. Muitos se questionaram se isso significava que o Hezbollah entraria plenamente na guerra. O secretário-geral Hassan Nasrallah aguardou por semanas e posteriormente realizou 2 discursos em um intervalo de 8 dias, durante os quais permaneceu em silêncio. Em seu segundo discurso, Nasrallah adotou uma postura moderada, assegurando ao público que o Hezbollah expandiria seus ataques a Israel em resposta aos abusos contra os palestinos ou aos ataques ao Líbano. No entanto, deixou claro que não desejava provocar uma guerra mais ampla. Por hoje é só. Obrigado por assistir ao canal Militar. Até a próxima missão, guerreiros.